De volta com o Gazeta Entrevista, nesse último bloco do programa, uma conversa muito interessante com Yuri Uchida. Ele é coach, palestrante, já esteve aqui no programa e volta ao Acre para uma programação de algumas palestras aqui em faculdades, em instituições de classe. E a gente vai falar sobre vários assuntos, mas principalmente falar sobre desenvolvimento humano, que é a especialidade do Yuri. Boa tarde, Yuri. Tudo bem? Rogério, tudo bem? E de volta ao Acre? De volta, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Eu estive aqui ano passado, fui muitíssimo bem recebido. E como vocês brincam aqui, quem bebe água no Rio Acre. Mas é verdade, de volta. Eu levei de brincadeira isso da outra vez, mas eu realmente estou levando a sério, voltei e de novo fui muitíssimo bem acolhido. Yuri, para quem não viu a sua primeira entrevista, para quem ainda não conhece o seu trabalho, gostaria que você fizesse um resumo da sua trajetória profissional. Perfeito, então tá bom. Eu comecei a minha vida como professor de idiomas, professor de inglês, lá com meus 16 para 17 anos, e em paralelo eu fazia faculdade de engenharia. Até comentei com você anteriormente que foi uma faculdade que me deu uma base administrativa muito grande e aos 20 anos eu abri a minha primeira empresa, minha primeira escola de inglês, franquias de uma grande rede nacional. E ao longo de 13, 14 anos eu abri 4 unidades, mas sempre trabalhando nessa questão do desenvolvimento humano, treinando minhas equipes de atendimento, de vendas. E quando eu dei uma enchida de saco dessa rotina de trabalho, de escola, falei, poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu mais gostei sempre? Foi gente, foi desenvolver pessoas. Então, se isso fosse uma profissão, que profissão seria? Treinador, coach, palestrante, e cá estou eu hoje, sendo treinador, coach, palestrante. E aí você já tem um trabalho muito sólido, tem um site, tem uma programação nacional de palestras, de cursos. Como é que está a sua carreira? Como eu já tinha um networking muito grande, né, desses 14 anos como administrador, fiz bastante contato, tive uma trajetória bastante respeitável durante esse período. Quando eu decidi ser coach, muita gente já quis me contratar, então muito rapidamente essa minha carreira se estabilizou e muito rapidamente as pessoas começaram a me pedir para fazer palestras. Então eu já estive aqui no Acre, minha segunda vez, já estive no Mato Grosso, eu estou indo daqui a pouco para Fortaleza, então assim, eu tenho viajado bastante. Que legal. E como é que vai ser a sua programação agora aqui no Acre? Aqui no Acre eu vim a pedido da FAO, né, uma das principais faculdades aqui da região, e eu fui honrado com as palestras da semana de abertura das aulas. Então ontem as aulas voltaram e eu fiz a aula inaugural nos 2 períodos da faculdade, evento gigante, palestras para 700 pessoas. E é um privilégio você falar para a juventude, né? Um grande número de jovens, gente que está começando a vida, né, universitária. E o que você falou? Eu falei sobre carreira, vocação e propósito de vida. Eu sempre falo para as pessoas fazerem as coisas de propósito, né? Que é o contrário da síndrome do Chaves. Comentei com você já sobre isso? Não. Então, quando a gente assiste Chaves lá, a série, o Chaves fala muito que ele fez alguma coisa... Sem querer querendo. Sem querer querendo, exatamente. E eu falo para as pessoas, pô, não faça as coisas sem querer querendo, não faça pela metade, não faça com má vontade. Faz com intenção, com teu coração, com a tua alma entregue no negócio. Faz de propósito. E ontem, falando para a juventude, eu estou até agora respondendo mensagem de muita gente, porque o pessoal gostou muito, né? Essa juventude está com muita energia e às vezes o cara não sabe para onde direcionar. E com algumas reflexões, quando você fala para o cara com intenção, pois é, muito fazer bacana. De propósito, mas às vezes o que acontece? E você vai saber responder a minha pergunta. Existem muitas barreiras para o ser humano fazer o que gosta, fazer o que quer. Começa dentro de casa, com a família, com as opiniões contrárias. Aí vem a questão da sobrevivência, porque o mercado de trabalho, porque a competição. E você vai sufocando o seu sentimento, a sua vocação verdadeira, em função de valores que, de certo modo, são ilusórios, porque eles se sustentam em coisas fabricadas, não em sentimentos verdadeiros. Perfeito. Como é que você vê, o que você tem a dizer para quem tem essa dificuldade? Eu sempre faço uma dinâmica nas minhas palestras ou nos meus atendimentos para esse encontro de propósito. Eu quero encontrar o que ele ama, aquilo que ele é reconhecido, aquilo que dentro do que ele percebe o mundo precisa e o que pagariam para ele. Feita essa dinâmica, é claro, isso aí de forma muito mais detalhada, mais bem conduzida, em geral as pessoas conseguem enxergar uma luz dentro do que elas têm na mão, das circunstâncias atuais, do que elas poderiam fazer diferentes. E aí o grande problema é, nós somos a média das pessoas com quem nós mais vivemos. E muitas vezes a nossa família, na melhor das intenções, os nossos amigos, nas melhores das intenções, falam, poxa Rogério, não faz isso não, que você vai quebrar a cara. Isso aqui é muito arriscado, isso aqui não é para você. E elas têm uma intenção positiva de te preservar, muitas vezes, quando fazem isso. Só que isso te joga lá para baixo. E mesmo que você pense fora da caixinha, você às vezes não consegue implementar. O meu trabalho é justamente empoderar as pessoas para que elas consigam falar, poxa, eu tenho essa e essa qualidade, eu consigo sim
fazer isso e colocar em prática o que geralmente o mundo aí fora não nos permite. Agora, depois que você se convence de que tem que fazer uma coisa, e aí não tem mais jeito porque já está convencido, qual é o segundo passo? Ação. Né? A grande maioria das pessoas planeja e não entra em ação. Ou o contrário, muita gente entra em ação sem nenhum planejamento. E aí você dando tiro para todo lado, é o cara que abre 500 empresas e nenhuma dá certo, começa 500 cursos e só desperdiça dinheiro. Tem um parêntese, é o seguinte, eu vou inventar na internet o curso Como Não Ficar Mais Pobre do que já é tentando ficar rico. Porque tem gente que acaba ficando mais pobre. Pois é, o cara cai nessa armadilha do conhecimento. Fala, não, vou comprar todos os livros, todos os cursos e vou ficar milionário. Cara, não adianta se planejar demais, preparar demais, estudar demais, se você não implementa nada, né? E o meu trabalho é justamente equilibrar isso, é trazer planejamento com ação para a sua vida. O coach, ele trabalha muito dentro do campo da ação, te levar do estado atual para algum estado que você queira chegar. Porque, em geral, as pessoas pensam, mas por alguma insegurança, alguma opinião alheia, será? Melhor não. E o cara não entra em campo. O meu trabalho é te colocar em campo. Mas não é fácil, porque tem que ter disciplina, tem que ter essa motivação e tem que ter perseverança. Às vezes o cara está ali quase fazendo o gol, mas aí desiste. Desiste. Nós temos um sistema de autossabotagem monstruoso, Rogério, poderosíssimo. Né? O cérebro humano, tem até um livro, Sapiens, né? Eu te comentei em algum outro momento, que ele fala justamente disso, de como o nosso cérebro, por ser uma máquina tão fantástica, ele ficou tão sofisticado em justamente te preservar. Então, muitas vezes, quando você está perto de alcançar o que você quer, ele fala assim, cara, toma cuidado, porque pode ser que agora a gente tenha um problema. E a função disso é realmente que você tome passos com segurança, só que em geral é segurança demais e você não toma o passo que precisava. Você que é um estudioso da psicologia humana e da física, por que não? Agora eu quero entrar num assunto mais elevado, física quântica. Vamos lá. É porque eu vi outro dia um documentário que dizia o seguinte, com base na ciência, na física quântica, de que o universo ele é dinâmico. Existe a teoria do caos, que o universo ele cria movimentos, ele cria situações para que o indivíduo ou as circunstâncias evoluam. Perfeito. E com isso o próprio universo evolui. Ou seja, a única coisa constante é o estado de mudança das coisas. Perfeito. Resumindo, como é que isso entra na sua atividade, na preparação, no desenvolvimento das pessoas? Então vamos lá. É bem ampla, a pergunta é interessantíssima, muito legal. Einstein já dizia, né, que a única forma de se manter equilibrado na vida é que a vida é igual a andar de bicicleta. A única forma de se manter em equilíbrio é se manter em movimento. E como você muito sabiamente disse, a única constante é realmente a mudança. Se você pegar em chinês, o ideograma chinês de crise, ele é um ideograma que fala justamente sobre isso, sobre mudança e oportunidade. Para o ocidental, a crise é uma coisa ruim. A gente tenta evitar, tanto que a gente maquia. Fala, eu tenho desafios, a gente não usa a palavra problema, por exemplo, né? O mundo corporativo trouxe isso. E para o oriental, a crise e a dor, ela é uma tremenda oportunidade de crescimento. Eles enfrentam de peito muito mais aberto. Sim. A partir do momento que você consegue encarar a crise e a dor e o sofrimento como uma oportunidade de aprimoramento, de melhoria, crescimento, em geral você se abre para oportunidades que normalmente você não enxergaria. Amanhã, inclusive, quarta-feira, estarei na FEComércio para falar justamente sobre uma palestra de como transformar crises e desafios e dificuldades em oportunidades, melhorar sua autoestima, sua produtividade. Porque, em geral, é uma dificuldade que a gente não tem. Nossa mente é treinada para evitar o problema. Falei que ele ia responder bem a pergunta. Agora, o que a gente percebe na sociedade atual, principalmente aqui no Ocidente, é que a civilização chegou numa encruzilhada, né? A gente ou muda a nossa atitude, ou se refaz, ou a gente vai entrar em colapso. Sim. E esse é o momento em que surgiram várias atividades, como a sua, por exemplo, que acabou sendo a chave, a resposta para a gente tomar um novo rumo enquanto civilização. Como é que você vê esse momento e a busca crescente das pessoas por um novo rumo? Eu vejo que assim, durante muito tempo, a gente passou por fome, por guerra, por vários problemas de sobrevivência. Hoje em dia, Rogério, a fome que existe no mundo é política. A gente poderia acabar com a fome. Sim. Existe riqueza e alimento suficiente para acabar com a fome no mundo, por exemplo, para acabar com doença, para acabar com a miséria. Então, todo o sofrimento que existe no mundo hoje é um sofrimento político. Então, ele não é mais uma preocupação vital, humana. A partir daí que começa a acontecer, a gente começa a achar pelo em ovo. Se você for pegar os maiores índices de suicídio no mundo, são nos países mais desenvolvidos. Finlândia, Dinamarca, Japão. Nunca é no Brasil, no Butão, por exemplo.
né? Porque essas pessoas estão preocupadas com outras coisas. Sim. Então a gente chegou num ponto em que às vezes a maioria das sociedades não tem problema para se preocupar externamente. Onde começou a vir o problema? Interno. E as pessoas estão sofrendo hoje depressão, ansiedade, obesidade, descontando essa ansiedade e essa depressão. Então, o coaching veio justamente para isso, é um compilado de conhecimentos, de técnicas e de ferramentas, justamente para trabalhar com eficiência esse lado interno. Olha, você tem que entrar na política, viu, Yuri? Que Ou pelo isso? menos treinar alguns políticos. Não Tá tem essa certo. proposta não para você? Olha, tem. Eu já treinei, inclusive um cliente meu, ele é deputado lá de Campinas, a cidade onde eu venho, em São Paulo, e ele me pediu justamente por isso. Ele falou, pô, Yuri, às vezes eu precisaria treinar minha mente para enxergar isso, e realmente ele foi meu cliente. Olha aí. Yuri, é sempre uma boa conversa contigo, mas o tempo acabou. Tá certo. Eu quero que você deixe o seu contato, o seu site, para quem quiser mais informações. Bacana. Hoje, o meu acesso mais fácil está pelos meus canais de mídia social, tanto o Instagram, Facebook ou o canal do YouTube. Você vai procurar como Yuri Uchida Coach. Em todos eles, você vai cair nas minhas redes sociais. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço mais uma vez. Acre, um grande abraço. E, Rogério, uma honra sempre estar aqui. Volte sempre. Com certeza. A gente vai encerrando o Gazeta Entrevista, agradecendo sua audiência, no oferecimento da nossa parceira Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma boa tarde para você, um forte abraço, até amanhã.